Jeremias, capítulo de número 29. Vamos ler a partir do verso de número 1. Semana passada a gente esteve refletindo sobre o desviado coração, baseados na vida do Salomão, rei de Israel, e vimos as implicações e por que não tomar cuidado para que o coração não se desvie. Fato é que não só o coração do Salomão, mas de todo o povo de Israel também se desviou do Senhor e como consequência veio o juízo do Senhor, no caso, cativeiro. E para essas pessoas que agora estão vivendo no cativeiro, longe da sua terra, é que o Jeremias vai escrever uma carta esta que lemos agora. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem dei ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e pedimos a unção, o dirigir, o poder do Espírito que convence daquilo que precisamos ser convencidos e que planta a Tua semente santa, a Tua palavra, de forma que no nosso coração ela dê fruto. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a experiência de ter que fazer o que não queria fazer, ter de morar onde não gostaria de morar e ter que viver algo que não gostaria de ter que viver. Mas muita gente tem que, em alguns momentos da vida, fazer o que não gostaria de fazer, morar onde não gostaria de morar e experimentar ou viver aquilo que não gostaria de experimentar ou viver na vida. Por exemplo, alguém que descobre que está com câncer. Ou alguém que é preso injustamente. Uma mãe que um dia abre a gaveta no quarto do filho e encontra droga. São essas pessoas que não desejaram ter que viver o que vão estar tendo de viver daqui para frente, mas a vida não dá escolha, chega uma fase, chega uma situação,
chega um aviso, chega uma carta, chega um e-mail, chega uma notícia, e aí você se vê, de repente, em uma situação em que você não queria estar, em um momento de vida que você não gostaria de ter de viver, mas vai ter de viver. Vai ter que enfrentar. Vai ter que experimentar. E é exatamente essa situação que se encontra esse povo, ao qual Jeremias escreve essa carta. E, dentre muitas coisas que podemos aprender nessa carta, uma das coisas que podemos aprender é como viver em dias que a vida não é como a gente quer. Porque nem sempre a vida é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Como é que a gente vive? Nesses dias em que a gente não escolheu, e que se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria ter que viver aquilo que a gente tem que viver. Em primeiro lugar, irmão, se você está numa fase em que você tem que viver aquilo que você não escolheu, em primeiro lugar, não se recuse a viver. Se tem que viver, vamos viver. Sabe aquelas crianças, você, quando era criança, já brincou com alguém assim, que quando a brincadeira não era do jeito que ela queria, ela dizia, se for desse jeito eu não quero. Aí sentava de bico, até todo mundo ficar com dó e ir lá, tá bom, vamos brincar do jeito que você quer, vamos fazer o que você quer, vamos ver o que você almeja, o que você está querendo. Não quer brincar de pega-pega? Quer brincar de esconde-esconde? Não quer brincar de esconde-esconde? Quer brincar do quê? Ah, eu só brinco se for assim, assim, assado. Tá bom, aí todo mundo tem que brincar do jeito que ela quer. E tem adulto que cresce e continua fazendo isso, só que agora com Deus. Não, Senhor, desse jeito eu não quero. Essa forma de viver eu não escolhi para mim, o Senhor, por favor, trata de mudar a brincadeira. Só que nem sempre Deus está disposto a mexer em todo o universo só porque a gente quer. E aí a gente vai ter que experimentar, viver aquilo que a gente não queria. Por exemplo, esse povo, quando foi deportado, primeiro eles se achavam injustiçados. Mas foram deportados e a Bíblia diz que foi o próprio Senhor quem os deportou. Foi um tratamento do Senhor na nação, na vida daqueles que se chamavam de povo do Senhor. Um tratamento de Deus. Mas eles, diante desse tratamento que o médico escolheu para eles, além de acharem que era injusto, como represália, não queriam aceitar e muito menos viver naquela nova situação. Se você abre, por exemplo, o Salmo 137, que foi um salmo escrito nesse período de exílio, você vai ler assim o salmista dizendo que lá nos rios da Babilônia, nós chorávamos de tristeza e penduramos as nossas harpas nas árvores, por causa daqueles que nos oprimiam e diziam, cantai para nós um cântico de Jerusalém, por causa daqueles que nos oprimiam e queria que nós os alegrássemos com cânticos. E aí o Salmo ainda pergunta assim, mas como nós cantaremos o hino do Senhor em terra estrangeira? Ou seja, a tristeza era tamanha que nem cantar eles queriam. E a esse povo que estava se negando, inclusive, a cantar, que o Jeremias vai escrever algo que, para quem está pensando em sair do exílio amanhã, é uma péssima notícia. Porque, inspirado pelo Senhor, o Jeremias escreve assim a partir do verso de número 5.
edificai casas e habitai nelas. Como assim, Senhor, edificar casa? Teve um profeta que passou ontem aqui e falou que amanhã a gente está indo embora, eu vou edificar a casa para quê? Estou pensando em ir embora o ano que vem. Já passou por uma fase assim? Você não tem vontade de fazer nada em casa porque você fala, para que eu vou pintar essa parede? Para que eu vou arrumar isso? Amanhã eu estou indo embora. Aí Deus chega para você e fala, pinta a parede. Arruma a casa. Bota em ordem as coisas. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comeis seu fruto. Não está falando para plantar verdura. É plantar árvore. E comer do fruto, quer dizer, você não planta hoje uma laranjeira e vai comer daqui 3 meses. E aí continua. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Nada de espírito depressivo. Vamos acabar aqui nessa terra. Não, não vai acabar nada. Casem, fazem festa de casamento e se multiplica. Tenham filhos. Tenham filhos. Não é para diminuir, é para crescer, mesmo nessa terra. E mais. Sabe aquela história, eu não ajudo, mas também não atrapalho? Não, senhor. Verso 7. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela. Ou seja, a cidade fala que você tem que aprender o alemão, vai estudar alemão. Vai se empenhar pelo bem da cidade. E mais, ore por ela. Ore por ela, porque se ela for bem, você vai estar bem. Se ela for mal, vai ser ruim para você também. Ou seja, o que Deus está dizendo para esse povo e para nós é o seguinte: pode viver. Pode viver. E não apenas sobreviver e deixando os dias passar, como se a vida fosse deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que for será. Não, não. Viver de forma ativa, criativa e produtiva. Viver de uma vida ativa, criativa e produtiva. Produtiva. Não se recusar a viver. Por quê? Primeiro porque, irmão, muito do seu amanhã vai depender daquilo que você faz hoje. É verdade que não é porque você está plantando hoje que é certo que você vai colher amanhã. Vai que venha uma praga. Agora é certo que se você não plantar hoje, é que não vai colher nada mesmo. Se ficar revoltado e ficar plantando vento na vida, a Bíblia diz que amanhã vai colher o quê? Tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Agora o apóstolo Paulo diz, aquele que muito semear, muito colherá. Provérbios de você plantar 2 sementes, não tira a mão de nenhuma das duas, porque você não sabe qual vai dar fruto. Então vai lá, cuida das duas. O apóstolo Paulo vai dizer depois, aquilo que o homem semear, isso colherá. Então, peça forças para Deus e diga assim, Senhor, essa não é a vida que eu escolhi,
mas eu sei que o meu amanhã depende do que eu faço hoje. Me dê forças, me dê graça para fazer o que é certo, me dê graça para fazer o que é bom, me dê graça para fazer aquilo que eu tenho que fazer hoje, para que amanhã o meu futuro seja um futuro de colheita, e colheita de bênçãos. Colheita de bênçãos. Colheita daquilo que é bom. E segundo, irmãos, por que não se recusar a viver, mesmo quando a vida não é do jeito que a gente quer? Porque viver, e viver de forma produtiva, criativa, ativa, é um mandamento divino. Você sabe que teve uma vez, quando eu ia fazer 5 anos de idade, a minha mãe, a minha casa estava passando por uma dificuldade, e a minha mãe resolveu mesmo assim fazer uma festa para mim. Uma festa de aniversário. Mesmo na situação que estava. Mas a festa foi assim. Ela colocou uma mesinha no meio do quintal. Sabe aqueles quintais do Brasil assim de cimento? Que se você cai de joelho, você esfola o joelho inteiro? Então, colocou uma mesinha ali no meio do quintal, com um bolinho, uma vela, e a festa tinha um convidado, o meu irmão, de 2 anos. E na foto daquela festa, está lá a mesinha, o bolo e o meu irmão cantando parabéns para mim. Porque a minha mãe estava tirando a foto. Então, foi o aniversário mais simples que eu tive na vida, mas foi o que eu não esqueci. Porque por cargas d'água, mesmo ela não sendo crente na época, viveu o imperativo de viver da melhor forma possível com aquilo que Deus tem dado. Deus está me dando hoje a condição de fazer uma festa para o meu filho, com uma mesinha, um bolinho, e convidar só o irmão. Então a festa vai ser assim, mas que tenha alegria, que seja abençoada. Que tem a bênção do Senhor. Que a alegria não depende sempre de tudo que você tem. Quem aqui já esteve diante de uma paisagem maravilhosa, num lugar dos melhores e com o coração triste? E com o coração solitário? E com um vazio de não sei o quê? Você pensa assim, puxa, milhões de pessoas queriam estar aqui no lugar que eu estou, eu não consigo ser feliz. Isso aí é Deus te falando que a vida é mais do que estar num lugar legal, uma paisagem bonita. A vida é Deus. É Deus. A vida é Deus. Se Deus está ali, no casebre tem alegria. Se Deus está ali, no barraco tem paz. Agora, se Deus não está, pode ter tudo. Lembra o que diz o sábio? É melhor um bocado seco com paz do que comer um banquete numa casa onde há briga. E você lembra o que diz Eclesiastes, capítulo de número 9? Eu vou ler para você. Verso 9. Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias desta vida de ilusão. Quanta ilusão tem na vida, né? Que Deus te deu debaixo do sol, sim, todos os dias da tua vida de ilusão. Porque essa é a tua recompensa nesta vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. E mais, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Todas as tuas forças. Não é fazer assim com alguma força. Não é fazer assim, corpo mole. É isso que eu tenho que fazer hoje. Então eu vou fazer com todas as minhas forças. Vou fazer direito. Vou fazer bem feito. Porque o meu trabalho no Senhor não vai ser em vão. Pode ninguém estar vendo.
mas o Senhor está. E Ele recompensa a cada um segundo a obra das suas mãos. Conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Agora o que me chama a atenção, desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão. Todos os dias. Em todos os dias da tua vida. Todos os dias. Todo dia. Quando a vida está do jeito que a gente quer e quando a vida não está do jeito que a gente quer. Viver, desfrutar do bem que Deus tem dado e fazer aquilo que te vem à mão para fazer com toda a tua força. Ora, segundo, primeiro, não se recusar a viver. Seja a vida como for. Agora, em segundo, nesses dias em que a vida não está do jeito que você quer, coloque a tua esperança no Senhor, mas só no Senhor. Porque não é verdade, irmão, que é a esperança que as coisas vão melhorar que nos faz enfrentar o que a gente tem que enfrentar hoje? Por exemplo, o que faz uma pessoa enfrentar uma quimioterapia? Esperança que depois da quimioterapia vai ter cura. O que faz uma criança enfrentar a verdura do prato? A promessa de que depois da verdura amarga tem a sobremesa. O que faz o trabalhador enfrentar a lida do dia? A esperança que um dia vai dar 6 horas. E que no final do mês tem o salário que ele precisa. Então ele olha para o relógio, 9 horas da manhã, hoje dá meia-noite, mas não dá 6 horas, mas vamos lá. Então a esperança no depois, no que vai além daquilo que tem que se enfrentar hoje, me dá forças. Então, esperança em Deus não é que vamos ter uma vida que não tem tempestades, mas que Deus, pela sua graça, não vai deixar que a gente se afogue. Mas que a gente vai ser preservado na tempestade, depois da tempestade, Deus vai nos dar a graça de ver o sol de novo. Já enfrentou dias assim que você tem a impressão que você não vai mais ver o sol? Você tem a impressão que não vai mais viver dias de alegria. Mas, irmão, por mais que o céu esteja fechado, o sol continua lá. Uma hora desanuveia, o sol brilha de novo e a vida continua. Então, o que o Senhor está falando aqui para o povo, ó, para de ficar acreditando em ilusão, esses profetinhos aí, popular, que fica falando que acabe com o seu sofrimento hoje. Não, a vida é difícil. A vida é dura. E é dura para todo mundo. É dura para mim, é dura para você. Então o Senhor não está dizendo que amanhã acabou o cativeiro. Mas o Senhor está dizendo que Ele não se esqueceu de vós. Ele vai cuidar de vós no cativeiro e no tempo determinado, no tempo certo, o mesmo Deus que levou para o cativeiro, que cuidou no cativeiro, é o Deus que vai tirar do cativeiro, é o que está dizendo aqui. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e para vos dar esperança. Mas não é ilusão. Então, por que a gente tem que tomar o cuidado de, em dias de cativeiro, não ficar colocando a esperança em qualquer um que chega para nós para falar para a gente o que a gente quer ouvir? Por quê? Porque
o homem pode fazer promessa. Mas quem pode cumprir é só Deus. Só Deus. Então, quantas vezes já você ficou fiado numa palavra que não se cumpriu? Não, fulano falou. Fulano é fulano. Não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Não pode tornar um cabelo branco ou preto. Então, fulano falou, amém, Senhor, está nas tuas mãos. Só que eu sei que só vai se cumprir se o Senhor falar. Lembra aquela propaganda, tamo junto? Tamo junto. Aí na hora do vamos ver, você está sozinho. Aí o Jeremias olharia para você e dizia, tá vendo, você não leu meu livro? Eu escrevi lá, maldito o homem que confia no homem. O homem, ele pode prever, especular a respeito do destino. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus fala, versículo de número 14, mudarei o vosso destino. Mudarei o vosso destino. Mudarei o vosso destino. Então, assim, você entra numa situação que, aos olhos humanos, só pode dar naquilo. Tem saída. Mas Deus olha e fala, não, tem saída sim. Porque eu estou dizendo, eu, o Senhor. Todo mundo olha e fala, agora não tem jeito, vai dar naquilo. E aí o Senhor olha e fala assim, não vai dar não. Todo mundo olha e fala, o destino é certo, já vi acontecer isso 1000 vezes. Aí o Senhor olha e fala, aconteceu 1000 vezes, mas dessa vez não vai acontecer não. E por quê? Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. A mim é que cabe a última palavra. A mim é que cabe o destino. A mim é que cabe o futuro das nações. Eu sou o Senhor. Não tem situação, por mais que pareça um jargão, que se for da vontade de Deus, Ele não possa mudar. Nenhuma. Nenhuma. E aí eu lembro da história de um ex-soldado nazista que foi capturado. Ele se chamava Hugo Moltmann. E ele e outros foram capturados pelos russos e foram colocados num tipo de cativeiro. E ele diz assim que alguns morriam porque eles não conseguiam ver o que estava além dos arames farpados. Esperança batia lá na grade de arame farpado e voltava. Não tinha mais esperança, não tem como sair daqui, a gente vai morrer. E morriam. Então dizem assim, a esperança é a última que morre, enquanto há vida há esperança, eu acho que é o contrário, enquanto há esperança há vida. Então a esperança acabava, as pessoas morriam. E ele disse que eram só aqueles que criam em Deus, que naquela situação conseguiam olhar para além daquelas grades de arame farpado. Conseguiam ver além. E aí tinham forças então para viver mais um dia, para viver outro e outro e outro, até que aquilo que parecia certo mudou. E ele e outros foram libertados, e depois ele se torna inclusive um teólogo e escreve uma teologia que se chama Teologia da Esperança. E é por isso que o Jeremias vai dizer assim, lá em Lamentações, quando já não havia mais razão nenhuma de ter esperança. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Os que esperam no Senhor
não ficarão decepcionados. Não ficarão. Deus não vai decepcionar quem espera nele, quem coloca a sua confiança nele. Bom é o Senhor. Agora eu sei que para quem está vivendo em cativeiro, não adianta chegar aqui e falar, não, irmãos, mas tem bênçãos no cativeiro. Embora tenha mesmo. Não, irmãos, você sabe como é que um milho vira pipoca? Na panela de pressão. Sabe como um ouro se torna refinado? Na fornalha. Então, Deus está permitindo isso para te purificar, para te fazer melhor, para você se tornar a imagem de Jesus. Tudo isso é verdade, mas quem está vivendo em cativeiro, diz assim, obrigado, eu quero é sair daqui. Mas eu queria te dizer, enquanto esse dia de não sair chega, eu queria te convidar a entregar a Deus o teu arrependimento, para que Ele te entregue o seu perdão. Que você entregue a sua confusão de coração, para que Ele entregue paz de coração. Que você entregue a Ele a sua tribulação, para que Ele te entregue o consolo que vem dEle. Que você entregue a Ele a sua tristeza, para que Ele te entregue alegria. Que você entregue a Ele o seu presente, para que Ele te entregue das mãos dEle um futuro. Porque Ele diz em Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. Que assim seja. Amém.